Quanto vale o seu dinheiro? Hoje, o Quanto Vale o Seu Dinheiro vai falar sobre amortização de empréstimo. Você sabe o que é? Como calcular e quais são as vantagens? Olha, para trazer os esclarecimentos, o economista e professor da Universidade Federal de Uberlândia, Felipe Prado. Bom dia, Felipe. É um prazer receber você aqui no Comando da Esperança. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Eu que agradeço mais essa oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre finanças pessoais. Tá certo, Felipe? Começa falando pra gente, então, o que é amortização de empréstimo e como que ela é feita? Bem, a amortização de empréstimo nada mais é do que a possibilidade que todos nós temos, clientes, de quando temos qualquer tipo de empréstimo ou financiamento, de podermos antecipar aquilo que julgamos necessário. Então, por exemplo, se você tiver um empréstimo de 36 meses, todas as instituições financeiras elas são obrigadas, se assim você desejar, de solicitar, por exemplo, o pagamento da última parcela ou a antecipação de parcelas futuras. Então, se a gente for num banco e você quiser, por exemplo, pagar 2 parcelas ou 10 parcelas antecipadas, ou liquidar a sua operação de empréstimo, isso tudo pode ser feito. Então, a forma básica de se fazer isso é indo na instituição financeira, que a gente tem o nosso empréstimo, e solicitando a antecipação daquelas parcelas que a gente deseja. Pode ser a próxima parcela do mês seguinte, pode ser as últimas parcelas do empréstimo, ou a gente pode fazer a amortização do empréstimo por completo, portanto, liquidando essa operação. Felipe, agora até que ponto é vantajoso realizar a amortização de empréstimo? É vantajoso realizar a amortização de empréstimo quando nós realizamos a comparação entre aquilo que a gente pode ganhar, ficando com o nosso dinheiro parado, por exemplo, ou aplicado, e o que a gente pode economizar quando a gente antecipa um determinado empréstimo realizando uma determinada amortização. Então, vamos lá de maneira bem prática. Então, vamos supor que você recebeu o seu 13º e você tem lá R$1.000, você recebeu, e você decidiu, por exemplo, guardar esses R$1.000 na poupança ou numa aplicação. Consequentemente, quando você guarda esse dinheiro numa aplicação, num investimento, você vai receber juros. E quando você pega esse seu mesmo R$1.000 e em vez de deixar ele num investimento, numa aplicação, por exemplo, de renda fixa com menos riscos, você retira esse dinheiro do seu investimento e amortiza, digamos, as parcelas do seu carro ou da sua moto, ao antecipar essa parcela, consequentemente você deixa de pagar os juros dela. Então você economiza os juros daquela parcela que você antecipou. Então o que a gente sempre tem que observar é se essa economia na parcela é mais vantajoso do que deixar o dinheiro investido. Então, tradicionalmente no Brasil, por exemplo, um financiamento de um automóvel ou de uma moto tem uma taxa de juros maior do que aquilo que a gente pode ganhar. Então vale a pena sim você pegar o seu 13º e antecipar algumas parcelas do seu carro, da sua moto, porque, consequentemente, você vai pagar menos, você vai economizar os juros daquela operação. Agora, quais são as suas dicas, para a nossa audiência, para liquidar de forma saudável um empréstimo bancário sem pesar no bolso? Bem, a dica principal que a gente precisa para poder decidir se faz uma liquidação ou não, é que a gente tem que lembrar que a gente está antecipando algumas parcelas que a gente não tinha previsto pagar antecipadamente, mas digamos que a gente recebeu um dinheiro extra, ou como eu falei, recebeu um 13º, surgiu uma oportunidade de sacar uma parte do fundo de garantia. Então, a gente tem que analisar se vale a pena essa economia frente aos riscos que a gente pode ter em relação ao nosso dia a dia. Porque ao antecipar uma parcela que nós já nos planejamos pagar no futuro, pode faltar dinheiro para pagar uma coisa presente. Então, por exemplo, como a comida está ficando cara, é preciso ver se realmente é vantagem antecipar
um determinado financiamento e economizar nos juros, ou ter um dinheiro de reserva porque a gente não sabe, digamos, se o preço da comida vai aumentar mais, se o preço da energia vai aumentar mais. Então a decisão entre liquidar um empréstimo e manter uma saúde financeira nas contas no dia a dia deve ser essa conta que precisa ser feita entre quais são os riscos que o meu dia a dia tem e do qual eu preciso ter alguma reserva para que eu não passe dificuldades ou tenha dificuldades de pagar outras despesas. Então, cada um precisa avaliar de maneira adequada se vale a pena antecipar ou não, ou liquidar ou não uma determinada operação de empréstimo ou de financiamento. Tá certo, então é muito importante o planejamento e uma análise minuciosa, e isso realmente precisa ser feito individualmente. Felipe, olha, agradeço muito a sua participação, seus esclarecimentos à nossa audiência nesta manhã aqui no Comando da Esperança. Seja sempre muito bem-vindo à Super Rede Boa Vontade de Rádio. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez, é uma satisfação participar aqui da Rádio Boa Vontade e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. E com isso, você tem dúvida? Quer sugerir temas para as nossas entrevistas? 34-99-935-2894 é o nosso WhatsApp. Esse foi o Quanto Vale o Seu Dinheiro de hoje, onde nós recebemos o economista e professor da Universidade Federal de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, Felipe Prado, que ele nos trouxe orientações sobre a amortização de empréstimo. Quanto vale o seu dinheiro?